A partir de agora, você está participando de um culto online. Que você possa se dedicar nesses próximos minutos para entender mais da palavra de Deus e também para orar, que é o que nós fazemos hoje. O culto, às quintas-feiras, ele basicamente é isso. Há um estudo bíblico seguido de uma oração, de entrega e de louvor, e é o que nós vamos fazer. E você já sabe qual é o tema que nós vamos tratar hoje? O assunto que a gente vai falar hoje aqui em nosso culto online é um dos assuntos mais debatidos que existe até os dias de hoje. Afinal de contas, o que era o espinho na carne que o apóstolo Paulo menciona? Você já leu isso na Bíblia? Ou você já ouviu alguma pregação sobre isso? Que numa certa ocasião, Paulo, que era um grande homem de Deus, ele chega diante de Deus, ele ora 3 vezes. Assim como Jesus pediu 3 vezes, Pai, passa de mim esse cálice, mas não teve jeito. Ele teve que passar por aquilo, Jesus teve que enfrentar a cruz, havia um propósito, não era uma dor gratuita, né? O apóstolo Paulo também, por 3 vezes, ele ora dizendo, Deus, tira de mim esse espinho na minha carne. E a resposta de Deus para ele foi que, não, ó, a minha graça te basta. Eu vou te dar força para você saber lidar com isso aí. Mas eu não vou tirar esse espinho. E não era um espinho, literalmente falando, porque se fosse um espinho, ele tem um espinho aqui no pulso, na mão, era só arrancar, né? Não era isso. Era alguma situação que trazia dor, que trazia sofrimento, que trazia vergonha, e que Paulo estava pedindo para Deus tirar aquilo ali, mas Deus disse, eu vou te dar força para você suportar isso. Porque quando Deus não tira um problema da nossa vida, ele nos dá força para que a gente passe por aquilo ali. Pois é. Afinal de contas, o que era o espinho na carne de Paulo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu acredito que você vai, ao final desse culto, você vai poder dizer assim, olha, que bom que eu participei deste culto online, porque vai ser esclarecedor, um estudo bíblico que eu fiz, eu quero abordar 3 possibilidades do que seria esse espinho na carne, tudo à luz da Bíblia, não da minha cabeça, tá? Então eu creio que você que tem prazer de aprender mais da Bíblia, você pode pegar papel e caneta até para você anotar, caso você queira, e também vai servir para você que está vivendo um problema e você já orou, já pediu, mas você não teve uma resposta ainda. Você vai entender hoje o porquê disso. Por que essa situação ainda não foi resolvida. Então, o culto de hoje está tremendo. Vamos participar com toda a nossa atenção. Por mais que seja 45, 50 minutos, não passa disso, mas devem ser 45, 50 minutos de total atenção e foco. Vamos orar agora, vamos apresentar o nosso culto a Deus. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite. Tantas pessoas que estão conectadas neste culto e que têm sede da Tua palavra. Muitas, inclusive, estão enfrentando problemas, conflitos, mas elas estão aqui porque elas creem que o Senhor é a última esperança. Jesus, inclusive, eu quero já nessa primeira oração orar por todos que estão passando por um tempo de sofrimento. Eu quero orar pelas pessoas que estão desempregadas e por causa disso tudo tem faltado na casa dela, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado. Senhor Jesus, tenha misericórdia e que o Senhor possa ajudar esse empresário que não tem condições de pagar os funcionários nesse mês. Jesus, nós queremos apresentar a Ti, o nosso coração não está ligado às riquezas desse mundo, mas enquanto nós vivemos aqui, nós temos necessidades, então venha prover para nós e para nossa família, que o pão nosso de cada dia jamais venha faltar. Eu também te peço por aqueles que estão enfermos. Há pessoas que sentem dores terríveis, e quando chega no horário da noite, essas dores se intensificam, ela sente ainda mais a dor nas costas, na coluna, no joelho. Deus, tenha compaixão dessas pessoas que estão em oração agora, que estão fazendo tratamentos, pessoas que estão já há muito tempo com essa rotina de consultas, de exames, de cirurgia, já fez várias cirurgias e até hoje não foi sanado o problema dela. Que o Senhor possa ajudar. Toca nessa pessoa, Deus.
começa a tocar, operar com cura, com restauração, com vitalidade. Oramos por aqueles casais que estão enfrentando problemas seríssimos no seu casamento. São problemas gigantescos, até a separação já foi cogitada dentro dessa casa, mas aquilo que o Senhor uniu, que o homem não venha separar. Afasta dos nossos caminhos todas as más influências, afasta dos caminhos dos nossos familiares, as pessoas que estão ali e que estão influenciando eles para algo negativo. Comece a afastá-los, Deus, agora. Que o Senhor coloque pessoas abençoadas no caminho dos nossos filhos, do marido, da esposa, de todos os nossos familiares. E que a tua bênção, que a tua paz repouse sobre o nosso lar. Todos os problemas que hoje nos deixam angustiados, perplexos, admirados, todos os problemas que nós não temos condições de resolver, nós entregamos nas tuas mãos. Tira de nós toda angústia. Senhor, eu fico lendo aqui os comentários que as pessoas colocam aqui no YouTube e eu vejo cada caso, Deus, e o Senhor sabe disso. Eu vejo pessoas que escrevem aqui dizendo, pelo amor de Deus, ore por mim porque eu estou com câncer, eu estou com metástase. Pessoas que colocam aqui nos pedidos, dizendo, eu tenho vontade de morrer, eu já pensei em me matar. Pessoas que colocam aqui dizendo que tem causas na justiça e que ela precisa muito desse valor para poder pagar uma dívida, senão ela vai perder um imóvel. Senhor, eu fico imaginando a dor dessas pessoas. Eu fico imaginando a angústia dessas pessoas. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Ajuda-nos. Nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que é dor e sofrimento e cremos que o Senhor está cuidando de tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. Respire fundo e diga amém, amém e amém. Que assim seja. Amém. Olha, eu quero que você saiba que todos os dias eu tenho orado por você. Inclusive, você pode colocar aqui abaixo agora pedidos de oração. Pode colocar aqui nos comentários pedidos de oração. Pedido de cura, pedido por um familiar, alguma situação que você queira apresentar em oração, pode escrever aqui. Eu me comprometo que eu vou orar por cada pedido que vai ser colocado aqui. E uma outra coisa também que eu queria pedir para você, que eu considero muito importante isso, que você compartilhasse já agora esse culto online. Hoje vamos falar sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Por que ele tinha esse espinho na carne? O que era? Quais são as 3 grandes possibilidades, de acordo com aqueles que estudam a Bíblia, que conhecem a Bíblia. O que seria esse espinho na carne? É o que a gente vai falar hoje. Eu acredito que é um assunto muito interessante. Compartilhe com alguém agora. Procure aqui abaixo o botão compartilhar e mande para um amigo seu, para alguém, para que ele possa participar aqui do nosso culto online. E antes da gente fazer a nossa leitura, você já pode deixar sua Bíblia aí do ladinho aí da televisão, do seu celular, já deixa a Bíblia do ladinho para você acompanhar. Antes, só uma última coisa que eu queria dizer, e aí a gente vai para a nossa palavra de hoje. Nós estamos fazendo um devocional diário, às 6 horas da manhã, todos os dias. 15 minutinhos, aí não é um culto como esse, né? São 15 minutinhos. Uma palavra e a oração. Para começar o dia na presença de Deus. Você tem participado do devocional? Ainda que seja muito importante você participar dos cultos online, participe também do devocional. E nesse mês de julho, o nosso devocional é baseado no livro de Provérbios. Esse vídeo, que tem 1 minutinho, fala sobre isso e em seguida eu já volto para que nós possamos ir à nossa meditação bíblica desse culto de hoje. Provérbios é muito mais do que um livro de frases bonitas. É uma coleção de ensinamentos práticos sobre a vida. Frases curtas, mas cheias de sabedoria. Conselhos que atravessaram gerações e continuam atuais até hoje. São ensinamentos de vários sábios, mas a maior parte foi escrita por Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu. Homens que observavam a vida, aprendiam com o que viam, e registravam lições profundas em poucas palavras. No livro de Provérbios, você vai encontrar orientações sobre comportamento, caráter, relacionamentos, trabalho e escolhas. É como se fosse um manual da vida, direto ao ponto. Neste mês de julho, no nosso devocional, vamos fazer juntos essa jornada em busca de sabedoria,
através dos conselhos encontrados em Provérbios. Cada capítulo é um convite para refletir. Cada versículo pode ser um alerta, um conselho ou um puxão de orelha. Todos os dias, às 6 da manhã, no nosso canal. Guilherme Grando. Sem dúvida, esse é um dos assuntos mais debatidos até os dias de hoje. Afinal de contas, o que era o espinho na carne que o apóstolo Paulo menciona? Não sei se você é familiarizado com esse texto da Bíblia, mas o que a gente vai encontrar aqui na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12, no versículo 7. Paulo, ele está dizendo que ele recebeu muitas revelações de Deus. Ele foi agraciado por Deus de muitas maneiras. Só que para poder balancear tudo isso, equilibrar essa balança, para que ele não ficasse orgulhoso, porque imagine só, o apóstolo Paulo, assim como eu e você também, nós somos seres humanos. E o ser humano, quando ele só vence, só vitória, só conquista, só bênção, é natural que venha nascer no coração dele o sentimento de orgulho, de arrogância. Afinal de contas, tudo que eu peço eu recebo, tudo que eu quero eu consigo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que ele sim, ele recebeu muitas coisas da parte de Deus, muitas dádivas da parte de Deus, mas para deixar essa balança um pouquinho mais equilibrada, ele também recebeu aqui um espinho na carne. E é óbvio que esse espinho não era um espinho literalmente falando, porque se fosse, então era muito fácil, ele ia lá e tirava aquele espinho ali, pronto, está resolvido. Não, ele está usando aqui de uma linguagem simbólica. Alguma coisa que ele enfrentava, alguma coisa que acontecia com ele, que ele já tinha pedido para Deus, Deus me ajuda a resolver isso, Deus me ajuda nisso aqui, me ajuda, e Deus não havia removido aquele sofrimento. E aí ele vai dizer que isso acontecia para que ele não ficasse orgulhoso, já que ele tinha recebido tantas revelações de Deus. Então, capítulo 12, versículo 7, diz esse texto tão conhecido: para impedir que eu me exaltasse por causa dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não sabemos o que era, não há um consenso. Uns dizem que era uma coisa, outros dizem que era outra coisa. Mesmo pastores, homens de Deus, homens também que estudam e estudaram as Escrituras ao longo de séculos, não conseguiram chegar num acordo, num consenso, para poder bater o martelo e dizer assim: o espinho na carne era isso e ponto final. Não existe esse consenso. Eu já quero deixar isso claro, mas existem algumas possibilidades, algumas coisas que os homens de Deus, as mulheres de Deus, que ao longo de muitos anos estudaram as Escrituras, eles acreditam ser esse espinho na carne. E eu queria trazer aqui pelo menos 3 possibilidades. São 3 principais hipóteses do que seria esse espinho na carne, e eu acredito que você já entendeu do porquê que ele recebeu aquilo. Para que ele não se tornasse orgulhoso, porque não adianta, por mais humilde que você seja e simples, se a sua vida for apenas de vitória em vitória, vai chegar uma hora que você vai falar assim: Deus, valeu aí, não preciso mais de você não, eu me viro sozinho. Então, Deus coloca, sim, espinhos na nossa carne, na minha, eu tenho meus espinhos na carne, você certamente deve ter os seus, e o apóstolo Paulo também tinha o dele. E o que seria esse espinho na carne? Repetindo, não há um consenso sobre isso, mas eu quero trazer aqui 3 possibilidades reais que a gente percebe de acordo com as Escrituras. A primeira seria a questão do seu estado civil. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em uma outra carta aos Coríntios, ele diz: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aos solteiros e às viúvas,
digo que lhes é bom se permanecerem como eu. Ou seja, Paulo aqui está deixando claro que ele estava sozinho. Ou porque ele era viúvo, ou porque ele era solteiro, ou porque ele era divorciado, mas ele não tinha uma companheira. Então, alguns acreditam que esse espinho na carne que ele tinha, que a vergonha que ele carregava seria essa. Seria o fato dele não ter se casado, não ter constituído uma família. Alguns acreditam que tenha sido isso. A segunda grande possibilidade, que muitos também acreditam que ele se referia ao espinho na carne, é a perseguição constante que ele sofria. Eu sei que quando a gente fala de perseguição, você vai dizer assim, eu também sou perseguido. Olha, como o apóstolo Paulo, não, você não é, assim como eu também não sou. Eu também sou perseguido, quantas vezes já falaram mal de mim, já inventaram coisas que eu fiquei assim, meu Deus, sério, eu estou surpreso com uma coisa a meu próprio respeito. Mas olha, isso é café pequeno, perto daquilo que Paulo viveu. A perseguição de Paulo foi implacável, tanto é que ele, segundo a tradição, ele vai ser morto justamente por causa da sua fé. Então ele passa os últimos momentos da sua vida preso e dessa vez ele não vai sair da prisão e ele é condenado à morte, né? Provavelmente, muito possivelmente, ele é decapitado, sua cabeça é cortada fora. Então a perseguição que Paulo enfrentava era uma coisa gigantesca, implacável. E aqui em 2 Coríntios também, capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Já pensou? Você ser açoitado por 39 chibatadas ali, 39, imagina, você já apanhou da sua mãe de cinta? Já apanhou da sua mãe, Carol, de cinta? Não? Você era uma boa menina então, né? Nem do seu pai? Não, eu já apanhei, né? Mas deixa, né? Vamos pular o assunto aqui, o assunto não é esse, vai que o conselho tutelar. Mas é passado também, né? Já foi, agora também é tarde demais, né? Mas eu já apanhei, não muito, não apanhava muito, não. Não apanhava muito, isso aí eu posso garantir. Mas, sabe assim, uma vez de pegar um cinto, assim, uma vez e tal, não sei se isso já aconteceu com você, e não estou dizendo que você tem que fazer, tá? Pelo amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse que ele foi por 5 vezes. Ele foi açoitado, 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, rapaz. Uma vez apedrejado. Então, e aí ele segue aqui a lista aqui. Veja que a perseguição que ele sofria era uma coisa implacável. As pessoas não o aceitavam. Especialmente os judeus não conseguiam acreditar que ele era um homem de Deus transformado e regenerado. Então, era chicote em cima do homem. Então, alguns acreditam que esse espinho na carne seja isso, a perseguição que ele sofreu e que muitas vezes ele pediu para Deus, Deus, me faz, né, parar essa perseguição pelo menos um pouco. E a outra grande possibilidade também, que aqueles que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia ao longo de séculos e séculos, chegam a essas grandes 3 possibilidades, mas existem muitas outras teorias, né? Mas não há um consenso. Mas a terceira é essa, que eu particularmente eu acho essa muito interessante, que sugere que o apóstolo Paulo tinha um problema, uma enfermidade. Isso, na verdade, não é nenhuma sugestão. Ele tinha uma enfermidade, porque ele mesmo, na sua carta aos Gálatas, ele diz que ele tinha um problema de saúde. E possivelmente esse problema que ele tinha era nos olhos. Era alguma dificuldade na vista, para enxergar, o que lhe atrapalhava demais. Então, Paulo, ele escreve aos Gálatas dizendo assim: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes anunciei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha enfermidade lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem com desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês?
posso afirmar que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo aqui, ele estava falando com os Gálatas que antes eram muito alegres e que eram muito receptivos à palavra de Deus, mas agora eles estavam um pouquinho distantes, um pouquinho frios ali. E aí Paulo começa a lembrar eles, dizendo assim, vem cá, vocês lembram que vocês me receberam como se eu fosse um anjo? Vocês me trataram muito bem, vocês não ficaram meio assim comigo porque eu estava doente, porque você sabe que gente doente dá trabalho, né? Não, vocês não ficaram assim comigo, ih, ele está doente. Não, vocês me acolheram, vocês lembram disso? Cadê aquela alegria de vocês? Vocês me trataram muito bem, vocês me trataram como se eu fosse um anjo. E olha, digo mais, se vocês pudessem, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e teriam dado a mim. Então, perceba que nesse mesmo momento, Paulo está falando sobre uma doença que ele tinha e ele cita esse exemplo de que aquelas pessoas, se fosse possível, elas teriam arrancado os próprios olhos e teriam dado a ele. Então é por causa disso que muitos acreditam que, possivelmente, esse espinho na carne que Paulo pede para que Deus, resolvesse ou ajudasse, seria uma doença ligada à sua visão, alguma questão que lhe impedisse de enxergar direito, alguma coisa relacionada aos próprios olhos. Então, essas são as três principais, eu posso assim dizer, que as três principais hipóteses que acreditam que seja o tal do espinho na carne que Paulo pediu para que Deus pudesse ajudá-lo. Deus, me ajuda, resolve isso aqui para mim. Ou era a questão amorosa dele, que era uma coisa que lhe incomodava e ele não conseguia, não tinha ninguém ao seu lado, ou era uma questão relacionada à perseguição, que ele não tinha um minuto de paz, ou então a doença que ele tinha provavelmente nos seus olhos, na sua vista. Não se sabe qual dessas você acredita. Você pode até deixar aqui nos comentários, eu queria saber de você. Qual dessas você acha que você tem uma opinião sobre isso? E, não sei, independente do que seja, porque quando a Bíblia não nos revela algo com todas as letras, como é esse caso, a gente sabe que ele tinha um espinho na carne, tinha algum problema ali que ele pedia para Deus ajudá-lo, e não é que Deus não o ajudou, mas Deus não resolveu da forma como ele pediu. Isso a gente sabe, que havia um problema, alguma situação que lhe causava dor, lhe causava sofrimento, lhe causava angústia, e ele queria resolver, mas não resolveu. Será que foi uma dessas três? Se você acredita que tenha sido uma dessas três, qual você acredita? Você pode comentar aqui abaixo. Mas o fato é que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, um problema que Deus colocou para que ele não se tornasse um homem arrogante, orgulhoso. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que muitas vezes Deus também vai colocar espinhos em nós, em nossa carne, para que você não se torne arrogante, para que você não pense que agora você pode viver longe dele, porque na verdade ninguém pode viver longe de Deus. Então ele permite sim que nós passemos por algumas situações para que nós nos lembremos que tudo é dele, é por ele, é para ele. Tudo depende dele. Nós somos servos, nós somos pó. Ele é o Senhor, ele é o soberano. Nunca se esqueça disso. Eu quero orar agora por você. E mais. Eu acho que essa mensagem ela é tão rica que no domingo, no nosso culto de celebração, próximo culto que nós teremos é domingo. Eu espero que você esteja acompanhando aqui os nossos cultos. Quinta-feira eu estou aqui realizando este culto e também domingo à noite. E o pastor Felipe às terças-feiras. O nosso próximo culto é domingo, 6 horas da tarde. No culto de domingo, no nosso culto de celebração, onde nós vamos orar pela família, nós vamos pedir que Deus abençoe a nossa semana, vamos orar de joelhos. E no culto deste próximo domingo eu quero continuar falando sobre isso, porque eu acho que esse assunto é um assunto muito rico e eu não gosto de me estender aqui. Os nossos cultos online, eles duram em média 50 minutos, 45 minutos, 55 minutos, não chega nem a 1 hora,
porque eu entendo que você está me assistindo de casa. E por mais que você esteja aqui totalmente concentrado, mas às vezes é o telefone que toca, é a campainha que toca, é o cachorro que late. Então, eu procuro fazer esses cultos dentro desse tempo, né? 50 minutos, 55 minutos, para não me estender mais. Nós vamos continuar, vamos concluir o entendimento dessa palavra no culto de domingo. Participe, porque é o segundo tempo. Imagine que o primeiro tempo foi hoje, o segundo tempo vai ser domingo. Por que que Deus permite que um homem de Deus, que uma mulher de Deus venha sofrer? Deus permite? Permite. Todo sofrimento é do diabo? Não, claro que não. Existem vezes que Deus coloca um espinho na carne para que a gente não venha se tornar orgulhoso. E eu quero falar mais sobre isso de uma forma ainda mais profunda nesse culto de domingo às 6 horas da tarde. Combinado? Você já é inscrito aqui no canal? Se você não é, procure o botão aqui abaixo para você se inscrever, para que você receba sempre os vídeos que a gente vai postar aqui. E se você não está no grupo do WhatsApp, não se esqueça que existem conteúdos que eu só coloco lá no grupo. Esteja no grupo do WhatsApp, o primeiro comentário aqui abaixo é um link, pode clicar. Até você que está assistindo ao vivo, vai ter um link aqui, pode clicar. Guilherme Grando, você vai ver que eu que vou postar, né, a minha equipe, né, vai colocar agora, pode clicar aí agora e você vai ser direcionado ao nosso grupo no WhatsApp, onde nós temos conteúdos especiais. E agora eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está sentindo a dor desse espinho na carne. É um problema no casamento, é uma doença, é um problema na família, é algo que você já orou, já pediu e até hoje não teve resposta disso. Vamos orar? Vamos apresentar ao nosso Deus nesse momento? Se você quiser, você pode ficar de pé. Feche os seus olhos nesse momento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço por cada vida, cada pessoa que está participando deste culto online. E eu sei que esse culto está chegando em muitos lares, em muitas casas, em muitos hospitais. E em muitos lugares onde há pessoas que estão sofrendo. Há pessoas que estão carregando um espinho na carne ali, meu Deus. É um problema antigo. É um problema que há muito tempo não foi resolvido. E ela já orou, ela já pediu. E muitas vezes o que nós não entendemos é que o Senhor permite certas coisas para que não fiquemos orgulhosos e arrogantes. Jesus, quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Porque nós não somos nada. O quanto nós conhecemos da Bíblia não nos torna mais santificados. O quanto nós oramos, o quanto nós nos consagramos, mesmo que sejamos dizimistas, ofertantes, que pratiquemos a oração e o jejum, ainda assim, nós ainda continuamos na condição de pecadores. Somos pecadores, dependemos da tua misericórdia, dependemos do teu perdão e por isso nós estamos aqui suplicando, Deus, ajuda-nos. Lava-nos com o teu sangue, purifica a nossa mente, o nosso coração, alegra o nosso coração, porque o Senhor disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Então, a gente conclui e entende que o Senhor pode não ter arrancado aquele espinho, mas o Senhor deu forças para ele. Isso o Senhor deu. Então nos dê forças. Venha nos dar da tua graça, da tua força agora, para que nós possamos enfrentar os nossos problemas de cabeça erguida, para que nós possamos superar os desafios junto a Ti e que jamais venhamos te trocar por nada, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Peça perdão agora pelos seus pecados, onde quer que você esteja. Fale, Deus, me perdoa, Senhor, perdoa os meus erros, as minhas falhas. Eu sou um pecador e eu preciso muito do teu perdão, eu necessito da tua misericórdia. Vem me lavar, vem me perdoar, Senhor, pelas vezes que eu penso bobagem, pelas vezes que eu falo o que eu não deveria, pelas vezes que o orgulho tenta dominar o meu coração, porque o Senhor me abençoou aqui, o Senhor me abençoou ali, o Senhor operou um milagre acolá, e aí essas coisas vão enchendo o nosso coração e a gente começa a acreditar que nós recebemos isso porque merecemos, que nós recebemos isso porque somos os preferidos do Senhor, somos os eleitos de Deus e
quando na realidade a nossa condição de pecador continua do mesmo jeito. Então perdoa-nos, Deus, pelas vezes que nós permitimos que o orgulho, que a vaidade domine o nosso coração. Venha nos lavar, nos perdoar agora, e que o Senhor coloque em nós a humildade, Senhor, a humildade. Oh, meu Deus, por favor, Senhor, por favor, por favor, por favor, nos perdoe pelas vezes que acreditamos que somos autossuficientes. Nos perdoa. Nós não somos nada. Somos pecadores, falhos, errantes. Jesus, tem compaixão e misericórdia de nós, porque, quem sabe, hoje o Senhor não esclareceu muita coisa para essa pessoa. Quem sabe hoje ela finalmente está entendendo do porquê que o Senhor permitiu certas coisas. Talvez o Senhor tenha permitido uma situação para que ela baixasse a bola, para que ela se lembrasse que ela não é nada, como eu também não sou. Nós somos carentes de Ti, Jesus. Perdoa-nos e nos dê a Tua força, porque o Senhor não permitiu que Paulo enfrentasse aquilo sozinho. O Senhor deu força para ele. A Tua graça, a Tua misericórdia é exatamente isso. Então nos dê também da Tua força, do Teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Respire fundo aí agora e perceba o Espírito Santo te visitando. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito Santo. Receba o perdão dos pecados. Receba a força que somente Deus poderia te dar. Receba forças agora, em o nome de Jesus. Perceba Ele tocando e se movendo em sua alma. O espinho na carne de Paulo foi esse. Talvez um problema amoroso, talvez a perseguição implacável, talvez uma doença. Ninguém sabe ao certo. Mas eu sei que assim como ele tinha, eu também tenho o meu. Você também tem o seu. E isso é o cuidado de Deus, é a proteção de Deus para nossas vidas. Receba essa confiança e a presença de Deus agora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
Nós te adoramos, Deus soberano, Senhor da nossa vida, da nossa existência. Que toda a honra e toda a glória e todo o louvor e adoração seja dada exclusivamente a Ti. O Senhor é digno de toda a honra, glória. Nós somos dependentes de Ti. Nós não nos sentimos desprezados por isso. Não, nós nos sentimos protegidos. Eu me sinto protegido em saber que existe um Deus que cuida de mim, um Deus que está guiando os meus passos, que está abençoando a minha vida, mas não apenas as áreas da minha vida, Ele abençoa a minha pessoa, o meu ser com a Tua presença, com o Teu perdão e com o Teu Espírito. Louvado seja o Teu nome. Pode glorificar a Deus agora, glorifique, adore a Deus, pode exaltar a Deus nesse momento, fale com Deus aí agora. É você e o Senhor Jesus. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio. Estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que não vê? Será que eu vou perecer? Será que eu vou Perecer. Na pele, o frio desse vento. Imagine você numa tempestade ali. Chego a crer que não estás me vendo. A crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, Que estás logo ali. na proa do meu barco, a dormir. Jesus está no nosso barco. E essa é a garantia que nós temos, que esse barco não vai afundar. Não estou só. E já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé. Já tenho fé Pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Eu creio nisso. Mestre, O vento balançou meu barco. o vento balançou meu barco. Mestre, Mestre, estou à beira de um naufrágio. Estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que não vê? Será que eu vou perecer? Será Assim que você tem se questionado, que você tem perguntado a Deus, será que Ele não está me vendo? Na pele o frio desse vento. Sim, a gente sente o frio do vento, a gente sente o medo, a gente sente o espinho na carne. Mas ali Ele está com a gente, e Ele está junto. Que estás logo ali, na proa do meu barco, a dormir. Eu sei que não estou só, não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra
descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Pede isso para Ele agora, vem me ajudar, Senhor. Eu creio que o meu barquinho não vai afundar. Eu creio nisso, porque o Senhor está neste barco. O Senhor está no controle de tudo, e toda honra e toda glória seja dada exclusivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, Senhor Jesus, nunca me deixe eu te deixar. Diga amém e graças a Deus. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Nós vamos fazer a oração final já já. Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Com alegria, diga isso, eu sei que não estou só. E já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Assim seja. Amém. Eu vou fazer a oração final agora. Antes de encerrar, eu quero só dizer uma coisa para você. Nós iremos agora, nesses próximos dias, não se esqueça, tá? Domingo é a continuação deste culto, tá? Domingo, culto de celebração. E na semana que vem, no nosso culto de quinta-feira da semana que vem, nós já estaremos no sertão de Alagoas. É um propósito que Deus colocou no meu coração e que eu anunciei isso aqui já há meses, já tem 3 meses que eu anuncio isso, não é novidade. E agora, finalmente, Deus preparou tudo. E se você quiser participar, não somente disso, porque os dízimos e as ofertas que as pessoas têm semeado nessa obra missionária, não tem nada a ver com religião, a gente não está aqui para falar de religião. Os dízimos e ofertas que as pessoas voluntariamente têm semeado, eles estão sendo usados para ajudar os pobres, as viúvas, os mais necessitados, porque eu acredito nessa palavra, que foi a palavra que Deus me tocou profundamente. Tiago 1:27. A verdadeira religião é essa: ajudar, amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. Então nós estamos fazendo isso. Nós estamos ajudando e óbvio que você pode participar disso. Eu vou colocar os meios que você pode agora fazer uma oferta, uma doação ou semear os seus dízimos de forma voluntária. Mas uma coisa eu te garanto, todos os dias eu tenho orado pelas pessoas que estão participando dessa obra missionária. E uma coisa que você pode fazer você pode fazer uma transferência, um Pix que seja, num valor mínimo, no valor de R$1 que seja, só para ficar salvo lá no seu histórico. E aí quando você tiver uma oferta que você queira apresentar, ou dízimos, quando você receber algo e você for separar suas primícias, aí você já tem lá salvo no histórico, lembrando que sempre vai estar em nome de Amor que Transforma. Eu sei que não estou só. Posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar.
porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu quero fazer a oração final agora e eu quero te pedir uma coisa. Por favor, me ajude a compartilhar essa mensagem. Isso que nós tratamos hoje aqui no culto é tema de debate, de assunto em muitos lugares. Muitas pessoas ficam, o que será que era o espinho na carne de Paulo? Mas por quê e tal? Vamos compartilhar isso? Aqui abaixo vai ter um botão escrito compartilhar. Mande para uma pessoa, pelo menos uma pessoa, para que ela possa ouvir essa palavra, e eu sei que vai ajudá-la. Não é só informação que ela vai adquirir, essa palavra vai ajudar ela também a entender muita coisa que acontece na vida dela, porque às vezes Deus permite alguns espinhos na nossa carne para que a gente não fique orgulhoso. Então, compartilhe com alguém, agora mesmo. Procura aqui abaixo o compartilhar e manda para essa pessoa. Você pode dar um pause no vídeo. Pausa o vídeo aí agora. Pausou? Procura o compartilhar e manda para alguém no seu WhatsApp ou no grupo da família, tá? Outra coisa, deixa o seu like, porque quando você faz isso, o próprio YouTube ajuda a espalhar essa mensagem. E agora, em o nome de Jesus, eu digo para você que Deus te guarde, te proteja e que em sua infinita bondade Ele te ajude em todas as suas lutas e dificuldades. Que nunca falte esperança, fé e força no seu dia a dia. Que Ele esteja todos os dias ao seu lado e ao lado da sua família, em nome de Jesus. Pode abrir os seus olhos, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz hoje, amanhã e para sempre. Amém, amém e amém. O nosso culto está encerrado. Te vejo no devocional amanhã às 6 horas da manhã. Boa noite.